Sociedade da Neve. Cara, que filme incrível, cara. Fazia tempo que eu não ficava preso, entusiasmado e tão interessado em acompanhar tanto sobre um filme. Obviamente que tem a questão dele ser baseado em fatos reais, né? E eu adoro história, sou nerd de história, então obviamente que isso me prende mais ainda. Mas, cara, como essa história foi construída é o que chama muita atenção sobre esse filme, tá? Assista Sociedade da Neve. É um filme pesado, tenso, mas se você tem estômago, se você gosta desse tipo de conteúdo, assista, tá? Aqui vai ter spoilers nesse podcast, então quem não quiser saber spoiler é melhor sair agora. Cara, se esse filme não ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2023, que vai sair daqui 2 meses mais ou menos, 1 mês e pouco, eu pulo da ponte, cara. Que assim, pra mim é o melhor filme de 2023. Quem dirá internacional, né? Quem dirá internacional. Cara, o filme conta, pra quem não sabe, a história de 45 uruguaios, né? A maioria deles fazendo parte de um time de rugby, que saiu do Uruguai e foi pro Chile. Quer dizer, estava destino do Chile. E caiu esse avião aí em 1972, no meio da Cordilheira dos Andes, muito perto da fronteira entre a Argentina e o Chile, tá? Nesse avião, se não me engano, 27 pessoas sobreviveram na queda, o que já é um número incrível, tá? Dos 45, 27 sobreviveram. Só que 11 foram morrendo ao longo do caminho, tá? Eu tenho certeza que o número final é 16 vivos, mas eu não lembro se 27 são os vivos iniciais, né? Com a queda. Mas é mais ou menos nesse esquema, né? Cara, por onde começar? Quando eu assisti, quando eu sabia desse caso, tá? É um caso famoso, né? Milagre dos Andes, que o nome milagre também é bem debatível, né? Se é um milagre ou se é uma catástrofe. E quando eu ouvi dessa história, né? E eu vi do filme e tal, eu pensei, poxa, eu conheço, eu sei que eles ficaram um tempo lá, e eu tinha 2 conceitos errados na minha cabeça. Um deles, eu achei que eles tinham ficado 1, 2 semanas, tá ligado? 3 no máximo. E eu achava que tinham achado os sobreviventes por conta do grupo de procura, né? E eu tava errado nesses 2 casos. Eles ficaram 72 dias, né? 2 meses e meio quase, lá nos Andes. E eles só foram descobertos por causa de 2 heróis, que é o Roberto Canessa e o Nando, tá? Eu vou falar mais sobre eles mais pra frente. Então, se não fosse por esses 2 caras, tinham morrido 16 pessoas. Né? Eles salvaram 16 vidas, efetivamente. Bom, falando sobre a trajetória do filme, né? O filme, ele começa lá no Uruguai, né? Mostrando alguns treinos dos jogadores e eles se reunindo. E é bem legal que essa cena deles se reunindo no começo do filme foi gravada no final das gravações, né? Então é depois dos atores já terem marcado um laço, né? Já terem criado um laço, que é muito legal, muito legal. A cena que eles caem, né, do avião, que o avião cai, aliás, muito boa, muito forte, né? A gente tem o Gaston lá voando, né? Porque o avião se parte ao meio. A gente tem as cadeiras, uma batendo na outra, você sente o diretor sabe daquela dimensão do ferro, sabe aquele ferro das cadeiras que eram feitas antigamente, entrando assim nas pessoas e perfurando todo mundo, sendo esmagado. Uma cena super poderosa, tá? Muito forte essa cena. E eventualmente o avião, né, ele para, né? Porque assim, ele se quebra, ele se arrasta e eventualmente ele para. E a noite começa a cair e as pessoas sobreviveram, mas elas estão todas feridas, em estado de choque. E você tem aquele ambiente super pesado, né, da frente do avião, aonde tá todo mundo machucado, todo mundo em estado de choque, gritando, desesperado, uns pedindo pela mãe, todo mundo amontoado para tentar se esquentar, né? E aquilo ali é um inferno, é uma representação clara do inferno. Todo mundo junto, gritando, desesperado. Eu não sei, eu sempre imagino o inferno dessa forma, assim, sabe? O negócio todo mundo amontoado, naquele negócio sujo, nojento, sabe? Me deu muito essa impressão aí nesse filme, que é bem pesado pra mim. Por alguns motivos pessoais também, mas muito bom, muito bem feito. Cara, posteriormente a gente começa a ser apresentado melhor pelos personagens. Fica uma crítica ao filme, mas que não tem muito como reparar, é que os personagens, eles são muito parecidos, obviamente, todos
Os principais são todos jovens, com um cabelo mais ou menos parecido, né? Dos estilos dos anos 90, dos anos 70, aliás. Quando cresce a barba, então, eles ficam mais parecidos ainda, né? Difícil de distinguir eles. Mas não tinha muito o que fazer, né? Os caras foram pro lado do realismo, isso tá certo. Mas assim, obviamente um ou outro personagem se destacam. A gente consegue perceber um pouco da personalidade de cada um, dos traços físicos de cada um. Mas só numa série mesmo, né? A gente conseguiria conhecer todos os 16 sobreviventes, ou enfim, todos os 27 sobreviventes, a gente conseguiria conhecer eles. Mas num filme de 2 horas, eles fizeram um ótimo trabalho em conseguir manter alguns personagens memoráveis, tá? E falando nisso, a gente não pode deixar de falar do protagonista, que é o protagonista, mas é um protagonista... E isso eu adorei na direção. Ele é um protagonista um pouco mais tímido, no sentido de aparição das câmeras, que é o Numa, tá? Que inclusive não fazia parte do time de rugby. Ele foi o amigo dele, o Gaston, que chamou ele, tá? Ele não conhecia muito bem o pessoal lá. E mesmo assim, ele foi um dos que mais teve destaque, né, na Sociedade da Neve, né? E não por acaso ele foi o protagonista. Ele escreveu muito, né? E boa parte do que é narrado na Sociedade da Neve foi escrito pelo Numa verdadeiro, tá? E ele morre. O Numa morre. O protagonista morre num filme baseado em fatos reais. Quando você assiste um filme baseado em fatos reais, você tem o mínimo noção da história. Eu sabia que iam sobreviver pessoas naquela história. Eu sabia disso. E eu falei, pô, logicamente, o protagonista, o cara que tá contando a história, vai sobreviver. Errado. Um filme histórico, em que eu já sabia parte da história, conseguiu me surpreender várias e várias vezes. Ele me surpreendeu, como eu disse, porque eu realmente não tinha muito entendimento da história, eu não sabia tanto. Então eu não sabia que eles que se resgataram, querendo ou não, e não sabia que eles tinham ficado tanto tempo, né? E quando eles contavam os dias, né? Falavam, pô, primeira semana, segunda, terceira semana, quarta semana. Eu falei, mano, isso aqui não vai acabar? Esse inferno não vai acabar? E mais, né? O diretor teve a genialidade de transformar o protagonista, que podia ser facilmente o Nando ou o Roberto Canessa, né? Que foram os dois que salvaram o grupo, né? Mas não, foi o Numa, que também salvou o grupo, né? Ele também teve sua participação. Ele foi um dos que mais se empenhou pra tentar tirar o pessoal dali. Ele deu a vida pro seu grupo ao quebrar a janela depois da avalanche, né? Que eu já vou comentar sobre a avalanche também, pelo amor de Deus. E ele deu a vida porque ele quebrou a janela, mas com isso ele rasgou sua perna, que eventualmente causou sua morte, né? Um ferimento ali, uma infecção. Então o Numa também foi um herói. Todos eles são heróis, obviamente, mas o Numa é um personagem incrível. E eu amo obras, filmes, séries, em que o protagonista morre no segundo ato ali, ou sei lá, no terceiro ato, no meio pro fim, sabe? E não no fim. Isso é sensacional, cara. Isso é uma forma de contar a história. Por isso que eu amo Game of Thrones, por exemplo, né? Tem vídeo aqui, tem podcast aqui também. Enfim. Porque quer dizer que a história não se baseia só no protagonista. A história é feita por várias pessoas, várias perspectivas. E o Numa morre ali no momento que você fala, cara, ele morreu, cara. E eles vão continuar, né? Eu amo isso, cara. E a história continua, né? E o Numa morre com um escrito na sua mão falando: não há amor maior do que morrer pelos seus amigos. Sensacional. São heróis verdadeiros. Uma concepção básica vai falar, existem heróis. Uma mais avançada vai falar, não existem heróis. Mas existem heróis, né? Obviamente que não são heróis de contos de fadas, de quadrinhos. Mas eles existem na vida real. São heróis com falhas, são heróis que fizeram merda, são heróis que são explosivos, eles podem cometer, eles podem ser babacas, mas eles dão a vida pelos seus amigos. Bom, o Numa morre, né? Mas essa parte da avalanche, cara, é incrível, tá? É incrível, porque quando você acha que já tá tudo fodido, consegue piorar mais ainda. Cai uma avalanche e os desgraçados ficam 2 dias embaixo da neve, soterrados. Teve gente que morreu durante essa avalanche. E pelo que eu entendi do filme, quem tava vivo na avalanche teve que comer os corpos das pessoas que morreram na avalanche, tá? A pessoa tava do seu lado ali, você teve que cortar com um pedaço de vidro e comer o corpo dela. Que é isso, cara? Como que um ser humano pode fazer isso? E fez. Não tô falando que tá errado, eu faria. Eu acho que eu faria, né? Não sei. Mas moralmente eu faria. Não sei se eu teria o estômago de fazer. Mas provavelmente sim, tá? E isso é insano, tá? Insano essa parte da avalanche. Outra cena insana, que acho que até antes disso, eles recebem a notícia por rádio de que pararam as investigações, pararam as procuras por eles.
E o diretor faz uma cena sensacional em que o som se abafa, né? Uma sensação de, porra, morri, tô morto, já era, acabou minha vida. Não vão me procurar, eu vou acabar morrendo de fome aqui. É uma sensação de abafo, de desespero também, que é como se fosse também um purgatório, né? Cara, eu não consigo pensar seres humanos que sofreram mais em tanto tempo, né? Em 2 meses do que esses seres humanos. Alguns humanos morreram. Aliás, alguns humanos sofreram muito por, sei lá, 3 dias e acabaram ou parando esse sofrimento. Agora, 2 meses nesse sofrimento, de comer seus amigos, de naquela neve se queimar, infecções, desespero. Pelo amor de Deus, que isso, cara? E. Bom, depois disso, né? O Numa morre e. Alguns heróis falam: foda-se, eu não vou morrer nessa merda dessa montanha. Os caras estavam há 2 meses em uma montanha e tiveram a coragem e a força de falar: foda-se, nós vamos atravessar a Cordilheira dos Andes. Cara, que força é essa? Que força de vontade é essa? Que mentalidade é essa? Meu sonho é ter 1% dessa mentalidade, 1% dessa força de vontade, tá? É muito mais fácil você deitar lá e esperar o resgate ou esperar a morte, mas não. 3 homens, 3 garotos se juntaram e falaram: vamos sair dessa porra dessa montanha. E eles saíram, tá? 2 deles saíram, um voltou, também num ato heróico para deixar comida pros outros, e voltou. Nando e Roberto. Cara, é o mais incrível, eles saíram daquilo com mochilas improvisadas, tá? Abarrotadas de carne humana, apodrecendo dia após dia. Os caras ficaram 10 dias caminhando na neve por 60 quilômetros, tá, cara? Não é pouca bosta, não. E no meio do caminho ali, o Nando, o Roberto ainda pensa e dá pra trás e fala: cara, a gente vai continuar andando na neve, a gente vai morrer de fome. E eu pensei, eles vão continuar andando na neve e eles vão morrer de fome. Eu não sabia que eram eles que iam conseguir o resgate. Eu achei que eles iam morrer no caminho e eventualmente o helicóptero da Força Aérea do Chile ia achar eles. Nananina não. O Nando pergunta pro Roberto: você quer continuar? Você vai vir comigo? Eu pensei, se eu fosse Roberto eu ia falar não. Eu fui um covarde. Eu não posso ser um covarde. Eu não vou ser um covarde. Tá? E agora, e esse filme me ensinou, cara, não é pra ser covarde, é pra lutar pela sua vida. Tá ligado? E eu vou continuar lutando. Enfim, desviei do assunto. O ponto é, o Roberto aceitou. Ele não foi covarde, ele falou: eu vou lutar, eu vou continuar, e eu vou com você, Nando. E eles foram, e eles salvaram não apenas as suas 2 vidas, como mais 14 vidas, tá? Eles atravessaram toda aquela porra daquelas montanhas, encontraram um tropeiro e salvaram os seus amigos, seus últimos amigos ali. E cara, que lição foda, mano. Que lição foda. Uma lição, esse filme ensina muito sobre amizade, sobre coragem, sobre força, determinação. Também é um livro. Esse filme é uma aula, tá? Pra você aprender a caráter, tá? E é isso, cara. Puta filme. Me marcou muito, obviamente, no momento que eu tô. Cada pessoa vai ter uma interpretação pessoal de um filme. E cada pessoa vai gostar mais de um filme baseado na sua vida, nas suas histórias, nas suas experiências, em quem você é. Isso é natural. Por isso que eu adorei esse filme. Filme muito bom. Ensinou muita coisa pra mim. E eu amo esse filme. Amo todos os detalhes desse filme. Quero que ele ganhe o Oscar. Ele vai ganhar o Oscar. Com certeza, né? Não é possível. E é isso, cara. Adorei. Fica aqui minha reflexão, meu desabafo. Tá? O Sociedade da Neve ensinou a gente a continuar lutando. Continuem lutando. Não desistam das suas vidas. Porque aqueles 16 uruguaios, aqueles 27 uruguaios, aliás, não desistiram da sua vida. Aliás, da vida deles, né? E eles continuaram lutando. Alguns morreram. Você pode falhar, cara. Você pode continuar lutando e você pode falhar. Mas você pode vencer. E, meu amigo, o olhar de vitória do Roberto Canessa ao vencer, que o ator conseguiu transmitir, é inigualável, tá? É inigualável. Esse é o olhar da vitória. Esse é o olhar de quem venceu. De quem olhou pra Cordilheira dos Andes e falou: não é nada pra mim. Essa é a virtude humana. Essa é a luta pela sobrevivência humana. E o humano é filho da puta, o humano é uma merda, o humano é cansado, o humano Tenha mais orgulho da sua raça. Da sua raça é foda, né? Mais orgulho da sua espécie, tá? Da sua espécie, perdão.
Tenha mais orgulho da sua espécie. Ou não também, ou fala foda-se e morra aí também. Brincadeira, não faz isso não. Enfim. Amei esse filme. É a vitória, é a sobrevivência humana transformada num filme, com ótimos efeitos, ótima atuação, tá? A cinematografia incrível. Ele mostra os detalhes ali de fotografia, né? O ambiente é muito bem retratado. Os atores que eram consideravelmente inexperientes vão muito bem. O diretor sabe criar atmosfera, sabe criar uma narrativa que mesmo em fatos reais te surpreende, tá? E mesmo pra quem conhece minimamente a história também ia ficar surpreendido por causa do Numa, né, que morre. E o Canessa é meu favorito, né? Eu amo o Numa também, ótimo personagem. Imagino que ele tenha sido um homem muito foda, uma pessoa foda. Mas o Canessa, cara, ele era o melhor do time, um dos melhores do time, né? Um cara forte, um cara ágil, um cara inteligente. Ele era estudante de medicina, ele ajudou seus companheiros caídos. E eventualmente ele deu sua vida pelos seus companheiros também. Tá vivo até hoje. Mas eu acho que é isso, né? Deve ter mais coisa pra falar. Eu amei esse filme, é um filme muito bom. Meu filme favorito de 2023, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Me ensinou muita coisa. Pessoas reais lutando pelas suas vidas. Ah, eles eram canibais. Tá bom, dog, senta lá. É isso aí. Não desistam. E que nós fomos na montanha? A pergunta que o filme faz. Vocês foram seres humanos. Vocês foram heróis. Pra mim, vocês foram heróis. Heróis verdade. Heróis que cometem erros, heróis que fazem coisas desprezíveis, mas que no fundo dão e deram a vida pelos seus amigos. É isso aí, gente. Adiós.